Você já viu orcas arrancando o leme de um barco, ou até virando tubarões de barriga pra cima só pra poder comer o fígado deles, ou até mesmo perseguindo baleias muito maiores do que elas, com uma coordenação que parece até uma coreografia ensaiada. Agora imagine o seguinte: se a gente pegasse um grupo dessas super predadoras e jogasse direto no tempo dos dinossauros, Triássico, Jurássico, Cretáceo, em qual desses capítulos do Mesozoico as orcas teriam chance real de brilhar? Hoje, no Balão Jurássico, a gente vai misturar ciência, imaginação e um pouco daquele cafuné paleontológico que você já conhece. Será que elas iam dominar os mares do passado como dominam os oceanos de hoje? Fica aí porque agora a gente vai mergulhar nesse oceano para descobrir tudo o que aconteceria. Antes de simplesmente atirar as orcas lá no passado e ver quem sobrevive, a gente precisa combinar as regras do jogo. E se vocês gostarem muito desse vídeo, a gente faz uma série aqui no canal, uma avaliação da sobrevivência, onde a gente pega um animal dos tempos de hoje, que no caso é a orca ou a baleia assassina, e testa como ela se sairia em diferentes momentos do Mesozoico. Mas, para focar, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente dá uma passada rápida pelo Triássico e pelo Jurássico, para ver se vale a pena deixar as orcas lá. Depois a gente escolhe o Cretáceo como arena principal, já que foi a principal era dos dinossauros. E lá no Cretáceo, a gente vai avaliar as orcas em 5 categorias: adequação ao ambiente, vantagens, desvantagens, fontes de alimento e competição. E fechamos, por último, com uma parte de evolução especulativa. Se a natureza tivesse tempo, para que lado as orcas poderiam evoluir? E para não ficar injusto com o resto da fauna mesozoica, a gente vai balancear as orcas. Não vamos usar a maior orca possível, e sim a variante menor, que chegam perto de 6 a 7 metros. Sim, a gente vai nerfar a orca. Mesmo assim, segura. E bora começar pelo forno, o Triássico. O Triássico foi tipo o Éden dos oceanos modernos. Os mares eram como uma sopa de saquinho. Quentes, pobres em ingredientes, e os poucos que tinham eram completamente esquisitos. Cada um testando um jeito diferente de nadar. Os protagonistas, Ictiossauros, Notossauros e os primeiros Plesiosauros. Répteis que tinham voltado para a água depois de uma temporada em terra firme. Entre os predadores, alguns ictiossauros chegavam perto do tamanho de uma orca moderna, funcionando como torpedos com dentes. Agora joga as orcas nesse cenário. As vantagens delas seriam a inteligência social absurda, caçando em grupo, coordenadas, e consegue derrubar bichos maiores do que elas hoje, em pleno Antártico, então tamanho não é um problema. Mas as desvantagens berram. A água do Triássico podia bater perto dos 40 graus em várias regiões. Orcas hoje fogem de lugar assim. A supercontinente Pangeia criava um mar aberto gigantesco, com poucos recifes e margens produtivas. Era muito oceano vazio para pouco lanche. É como, pegar um leão, a gente chama ele de rei da selva, e largar ele lá no meio de um deserto gigantesco. Talento ele tem, o problema é que não tem comida. E aqui as orcas até poderiam sobreviver em bolsões mais ricos, mas sempre na corda bamba, comendo mal e gastando muita energia. Veredito do Triássico: sobrevivem? Talvez. Gostam? Não. A gente também não, então vamos embora. No Jurássico a coisa já melhora. Os mares ficam mais diversos, surgem recifes, costas cheias de vidas, peixes grandes, cefalópodes para todo lado e uma galera nova de répteis marinhos. Aqui aparecem os pliossauros, os brutamontes de pescoço curto e cabeça gigante. Pensa em um predador pensando pra força e explosão, uma mordida forte, um corpo gigante e uma arrancada violenta. Em tamanho, alguns pliossauros até peitariam orcas, mas as orcas de hoje caçam baleias muito maiores do que elas. Então, só ser grandão não assusta tanto assim o animal que já está acostumado a derrubar coisa gigante em equipe. O problema é, o Jurássico pra orca seria meio fácil demais. A água é boa, tem comida pra caramba e uma fauna que, com o tempo, elas provavelmente aprenderiam a desmontar com tática e cultura. Se a gente quer ver as orcas suando frio, não é aqui.
Conclusão do Jurássico seria o modo normal do jogo. Legal, mas o Balão Jurássico gosta de um modo mais difícil. Então vamos pro Cretáceo, onde o negócio realmente fica perigoso. Então a gente sai do mar confortável e a gente vai entrar na arena final, o Cretáceo, onde o cardápio é vasto, mas os donos dos restaurantes mordem de volta. Então, como vai funcionar o teste? Vamos pegar uma população reprodutiva de orcas, algo como 8 grupos de 5 a 10 indivíduos, com um tamanho parecido com as orcas menores, e espalhar esses grupos pelos mares do Cretáceo. Imagina só o cenário. Um mapa da Terra parecido com o de hoje, só que com um nível de água mais alto. Muito mais mares rasos, costas inundadas, recifes, golfos, com temperaturas de superfície na casa dos 30 a 35 graus em boa parte do planeta. Quente, mas não o inferno do Triássico. Agora a gente vai entrar nas categorias de avaliação. Categoria 1, adequação ao ambiente. Orcas hoje vivem em praticamente todos os oceanos do planeta, do Ártico às águas tropicais, evitando só alguns de extremos calor e zonas muito profundas. No Cretáceo, com mares rasos e costeiros abundantes, elas teriam um enorme espaço. Elas teriam zonas costeiras ricas em vida, recifes onde a cadeia alimentar ferveria e colunas d'água cheias de peixes, répteis, tubarões e cefalópodes. Para uma orca, isso é basicamente um resort com um buffet livre, com pequenas áreas de não entra aí porque é cilada. Então, sobre adequação de ambiente, 5 de 5. Categoria 2, vantagens. Agora sim, tá na hora da gente equilibrar um pouco as coisas para a orca. Primeiro, o tamanho e o peso. Mesmo usando uma variante menor, a gente tá falando de um animal que tem entre 6 a 7 metros e 3 a 5 toneladas de puro carne, músculo e cérebro. Isso em grupo. Um único grupo pode somar facilmente 40 a 50 mil quilos de orca. Imagina isso vindo na sua direção sabendo exatamente o que tá fazendo. 2. Vida em grupo. Enquanto grande parte dos predadores marinhos do Cretáceo aparentemente vivia de forma mais solitária ou em pequenos grupos frouxos, as orcas operam como tropa de elite com laços de família. Elas caçam juntas, defendem filhotes, compartilham comida e aprendem uma com as outras. Não, isso não é só um monstro grande, é um monstro grande com amigos. 3. Inteligência e cultura. Aqui é covardia. Orcas estão entre os animais mais inteligentes do planeta, perdendo só para os humanos em termos de complexidade cognitiva. Elas inventam técnicas de caça e ainda não dão nomes para os clãs, basicamente. Ensinam os filhotes, espalham modinhas de comportamento de caça e já aprenderam no mundo real a atacar lemes de barco em grupo. Sim, elas estão literalmente indo para a guerra naval. No Cretáceo, isso é resumido à capacidade de testar estratégias novas contra os mosassauros, tubarões gigantes, plesiosauros ou qualquer coisa que aparecesse, e a comunicação vocal. Comunicação vocal e ecolocalização para coordenar ataques em ambientes turvos. Nota final para vantagem, 5 de 5. Categoria 3, fontes de alimento. Agora o ponto em que as orcas brilham muito, comida. No Cretáceo tudo é potencialmente comida. Amonites, peixes gigantes, tubarões, plesiosauros de vários tamanhos, tartarugas marinhas, aves marinhas, filhotes e subadultos de mosassauros, tudo, literalmente tudo. Tipo de ambiente que o Marcus olha em volta e fala: é buffet livre, eu posso pegar e comer o que eu quiser. Alguns grupos preferem amonites e peixes, outros se especializam em tubarões e alguns são meio malucos da cabeça e alguns são malucos da cabeça e caçam répteis marinhos sempre que dá. Só que não existe almoço grátis. Então, resumindo, o potencial é enorme, mas vem com um risco embutido. As orcas podem sair mal dessa. Fontes de alimento, 4,5 de 5. Categoria 4, desvantagens. As orcas também têm fraquezas, elas são pesadas. O metabolismo delas é absurdo. Uma orca adulta come algo na casa de centenas de quilos por dia. É muita comida.
Já o Mosasauro, sendo um réptil, provavelmente conseguiria se virar com bem menos comida por ter um metabolismo um pouco mais lento. No Cretáceo, se as orcas exagerassem na farra, elas podem derrubar populações de presas localmente, causar mini colapsos ecológicos e, por tabela, passar fome depois. É basicamente o ser humano em qualquer ecossistema novo. Ele chega, domina e depois ele lida com o estrago. A reprodução é lenta, a gestão é longa, ela só tem um filhote por vez e tem intervalos grandes entre as gestações. E a maturidade sexual só vem depois de vários anos. Enquanto isso, muitos répteis marinhos possivelmente tinham ninhadas maiores, cresciam mais rápido e repunham a população com mais facilidade. Resultado, as orcas são fortes, mas não são rápidas para se recuperar das perdas. Desvantagens: 4 de 5. Categoria 5, competição. Agora a parte que você estava esperando. Contra quem as orcas enfrentariam nesse mar? Vamos olhar para 3 pesos pesados do Cretáceo. Primeiro, o Elasmosaurus. É um plesiosauro de pescoço longo, chegando a mais de 12 metros, mas metade disso é pescoço. Ele é ótimo para pegar peixe, mas para uma orca, isso grita ponto fraco em letras neon. Um ataque coordenado ao pescoço, mordendo e torcendo, pode simplesmente desligar o animal. Mesmo em grupos familiares, os plesiosauros seriam presas de risco relativamente baixo para as orcas. 2. Cretoxirrina. Um tubarão que não tá pra brincadeira. Ele tem de 7 a 8 metros e é basicamente um parente espiritual dos grandes tubarões brancos. Esse bicho é um predador sério. Em um confronto 1 contra 1 com uma orca, isso é perigoso. Mas as orcas não são obrigadas a lutar a limpo. Elas têm outras orcas. Em grupo, elas isolariam o tubarão do resto, atacariam as nadadeiras, olhos e a região ventral e fazem o que já fazem hoje com os tubarões. Virariam ele de barriga para cima, paralisariam ele e focariam nas partes mais nutritivas. Sim, elas devoram eles vivos. Um grupo grande desses tubarões pode até dar um trabalho, mas a orca tem algo que o tubarão não tem. Manual de tática atualizado em tempo real. 3. Mosasauro. Ah, agora sim, é o modo hard. Um mosasauro grande chega de 12 a 15 metros, talvez mais. E com uma mordida de dezenas de milhares de newtons, com força para esmagar ossos e rasgar as carnes, eles caçam emboscada. Eles esperam nas águas mais escuras, disparam de uma vez numa arrancada brutal e com um único golpe eles terminam tudo. Contra uma orca sozinha, esquece, ele pode simplesmente partir ela no meio. Mas, como a gente já disse isso várias e várias vezes, as orcas nunca estão sozinhas. Em grupo bem coordenado, elas poderiam cercar o mosasauro, jovens ou subadultos, atacar eles pelo lado, na lateral, e desgastar a presa em perseguições longas. Elas têm muito mais fôlego que os mosassauros. Os répteis têm um metabolismo um pouco mais lento, então eles não aguentariam tão bem. E mesmo assim, um adulto de mosassauros é, no mínimo, um alvo que não compensa o risco na maior parte do tempo. Orcas são emocionais, sim, mas elas também são muito ligadas à família. Perder um membro do grupo tentando matar um monstro desses ia gerar meio que um trauma cultural. E é bem provável que com o tempo elas simplesmente aprendessem a caçar os pequenos e respeitar os grandes. Elas têm com quem se preocupar, mas também têm como responder. Competição 4,5 de 5. Na avaliação final, então, ficou somando tudo. Ambiente, 5 de 5, vantagem 5 de 5, fontes de alimento 4,5 de 5, desvantagens 4 de 5 e competição 4,5 de 5. A média fica em algo como 9,2 de 10. As orcas continuam sendo aquilo que você já sabe. É um dos designs mais eficientes de predador marinho que a evolução já produziu. É uma máquina de matar com pontinhos pretos e brancos. No Cretáceo, elas não seriam simples coadjuvantes, elas entrariam no palco chutando a porta. Só que se você coloca um bicho tão eficiente assim no ecossistema, não é só o animal que muda o ambiente. O ambiente também começa a mudar o animal. E aí que entra o nosso próximo bloco.
Aqui que entra a teoria do forragimento ótimo, ou TPO. Essa teoria fala sobre os animais se adaptarem ao ambiente ao seu redor, ou seja, a arca poderia tomar 3 rumos evolutivos. Não estamos mais descrevendo o que sabemos o que aconteceu, mas o que poderia acontecer se as orcas vivessem milhões de anos nesses oceanos do Cretáceo, algumas linhagens sobrevivessem à grande extinção e se a seleção natural tivesse tempo para brincar com esse material genético. Então eu te pergunto, que rumos diferentes a evolução poderia tomar com as orcas nesse cenário? A gente vai imaginar 3 linhagens. O primeiro exemplo vai ser uma orca mais ágil, vamos chamar ela de Orinos tatioptera. É uma linha evolutiva que diz, tá bom, comer o oceano inteiro todo dia não é sustentável, então vamos diminuir. Elas se tornam menores, por volta de 3 a 4 metros, mais leves e rápidas, e com dentes mais curtos e grossos, o que seria ideal para quebrar conchas. Então elas passariam a focar em amonites, moluscos, peixes menores e répteis pequenos. Visualmente ela lembra a mistura de um golfinho com uma beluga, mas mantendo o padrão preto e branco estiloso. O mais divertido seria que elas usariam as conchas como ferramentas, cavar areia, brincar e até como uma espécie de escudo ou ariete improvisado. Devido à sua alta inteligência, elas atribuiriam funções aos itens, igual a gente faz. São orcas raposas, pequenas, espertas, barulhentas e cheias de truques. 2 seria a solitária gigante, Venutus solus. Outra linha evolutiva que escolhe o caminho oposto. Ah, quer saber? Eu vou mesmo criar minha empresa, vou virar meu mega chefe. Essa linhagem desenvolve machos enormes de 14 a 15 metros, fêmeas um pouco menores, em grupos reduzidos, e um sonar ainda mais poderoso, capaz de atordoar presas a curta distância. São os super predadores pós-cretáceo, ocupando o nicho de caçadores de grandes répteis marinhos remanescentes, outros cetáceos e tudo que pode se mexer perto do tamanho deles. Os machos vivem grande parte da vida sozinhos, como algumas cachalotes hoje em dia, cruzando oceanos vastos, encontrando outros da mesma espécie uma vez da outra, bem de vez em quando mesmo. E 3 seria a filtradora, Polynodontis orca. Depois da grande extinção, muitos bichos grandes desapareceram, mas o plâncton permanece e volta a explodir. Sem grandes baleias filtradoras ainda evoluídas, uma linhagem de orcas menores decidiu seguir o caminho da paz, relativamente. Ela aumenta de tamanho de novo, chegando a mais de 20 metros, perde os dentes pontiagudos, desenvolve estruturas de filtragem na boca e ganha um enorme papo ventral para puxar a água e filtrar krill e pequenos peixes. Ainda assim, elas mantêm a ecolocalização, inteligência social absurda e vida em grupos altamente coordenados. São as baleias orca, criaturas gigantes que usam cérebro mais o corpo para reorganizar cardumes de krill, como se fosse um jogo de estratégia viva. E sim, eu falei baleias orcas porque as orcas não são baleias, e sim golfinhos. Nesse mundo alternativo, protocetáceos talvez nem precisassem evoluir da forma como conhecemos hoje. As orcas teriam chegado primeiro nesse nicho. No fim das contas, a pergunta que começou como uma brincadeira de "e se?" acaba virando um lembrete. Na natureza, não é só quem tem dente maior que vence. Muitas vezes, quem domina o jogo é quem tem cultura, flexibilidade e capacidade de aprender junto. As orcas são mais do que predadores, são professoras, engenheiras de comportamento e, no nosso pequeno exercício, candidatas a reescrever a história dos oceanos. Se você curtiu essa viagem submarina pelo tempo, deixa o like, comenta aqui embaixo em qual era você acha que as orcas se dariam melhor. Agora sim, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que ama dinossauros, juntos vamos espalhar a ciência paleontológica pelo YouTube. Esse é o Balão Jurássico, e até o próximo voo.